Oi, gente, interessante a gente pensar os primeiros relacionamentos existentes na Bíblia do homem com Deus e especificamente, né, eu estou aqui no capítulo de número 6, 7, né, falando de Noé. Então já se passaram alguns relacionamentos aqui importantes, o próprio relacionamento de Adão e Eva, o próprio Caim, que teve um relacionamento odioso, né? Como o próprio João na sua epístola vai dizer que ele era do maligno, e Deus então tratou, né, com dureza, com justiça com a pessoa de Caim. Depois nós temos alguns descendentes aqui, algumas pessoas da descendência, né, de tanto de, na verdade, de Caim quanto de Sete, né, que foi aquela descendência que buscou o Senhor, que continuou perseguindo, né, a vontade de Deus. Temos a figura de Enoque, né? Enoque é vamos dizer assim, é a pessoa mais importante aqui, o ápice do relacionamento, né? Do homem se relacionando com Deus. É o próprio Enoque, que a Bíblia diz que ele andou com Deus, e a gente vai voltar a falar sobre Enoque um pouco, porque é um relacionamento, né? São apenas dois versículos que ele é citado, depois ele é citado no Novo Testamento, no livro de Judas, né, como um homem que pregou o juízo de Deus, né, um homem de fé. Mas eu não vou falar dele agora, eu quero falar um pouco de Noé, que justamente nas circunstâncias que ele se encontrava, num mundo destinado ao juízo de Deus, um mundo caído, um mundo onde a injustiça e a iniquidade desse povo se tornou uma coisa desenfreada, né? Uma coisa acumulativa e desenfreada, e Deus então se arrepende de ter feito o homem, né? Deus sente profundamente, o coração de Deus é entristecido, porque o projeto que ele tinha com o homem, com o ser humano e enquanto imagem e semelhança do próprio Deus, vai entrando num aspiral de decadência, de pecado, de tragédia. E as primeiras sociedades, então, né, a sociedade de Noé, se torna uma sociedade extremamente perversa, uma sociedade extremamente maligna. E, e o que me chama a atenção aqui foi que Noé está como o segundo homem que andou com Deus. No livro de Gênesis cita essa expressão, andou com Deus. Obviamente houve outros, né, que andaram com Deus também. Mas Noé é o segundo homem que andou com Deus, que é dito aqui no texto, né? E o que me chama a atenção, né, são várias coisas, obviamente, sobre a vida de Noé, mas no capítulo 7 aqui na Bíblia diz que o Senhor diz, né, eu tenho visto que você é justo diante dessa geração, né? Você tem vivido como um homem justo, um homem que tem procurado fazer o que é certo, um homem que tem procurado viver em coerência com a legislação das leis naturais de Deus colocado no coração do homem. Por que me chama a atenção essa parte da vida de Noé? Porque assim, a gente precisa lembrar uma coisa muito fundamental, né? Nesse período aqui de Noé, de Adão, de Enoque, entende? Até de Abraão depois, que é chamado, né, os patriarcas, né, esse período aqui do livro de Gênesis, né, não havia Bíblia, não havia escritura escrita, né, como nós temos como palavra de Deus. A revelação que esses homens tiveram foi uma revelação pessoal de Deus, né, o que é bem
atípico, né? O que é bem incomum hoje, da forma como Deus falava com esses homens. Mas o que me chama a atenção é que, embora o tempo, o método de Deus tratar com os homens eram muito diferentes, né, dos nossos dias hoje, mas você observa como Deus olha para o coração de Noé e Deus encontra uma correspondência no coração dele. Obviamente, por causa da graça de Deus também, no versículo 8, né, do capítulo 6, ele encontrou o favor de Deus, Deus foi gracioso com ele. Mas eu acredito que essa graça de Deus, por que Deus foi gracioso com ele, né, e não com os outros, com os demais? Porque eu acredito que Deus encontrou um correspondente no coração de Noé, assim como Deus encontrou um correspondente no coração também de Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não foi Deus que andou com Enoque, né? Foi a iniciativa, o desejo de responder, né, a Deus numa geração, num tempo onde ninguém estava fazendo isso, foi uma coisa do coração de Enoque. Obviamente, com certeza, né, toda ação começa em Deus. Deus é o iniciador de todo relacionamento, não há dúvida sobre isso. Mas nem sempre essa iniciativa de Deus encontra um correspondente no coração do homem, né? E a Bíblia destaca que Enoque andou com Deus. Então não houve uma pressão da parte de Deus, mas houve um desejo do coração de Enoque, né? Porque dois não podem andar juntos se não houver acordo entre eles. Então Deus desejou e Enoque quis. Deus iniciou e Enoque se aventurou, né? Assim como também o próprio Noé, né? E então ele encontra esse favor de Deus, e no versículo 9 vai dizer que Noé andou com Deus, né? E Deus então viu no coração de Noé, como no coração de Enoque, um desejo de agradá-lo, né? Um desejo de caminhar com Deus. E isso é maravilhoso porque, como eu disse, não havia um texto sagrado. O que havia eram relatos também, né? A história quase que Noé é contemporâneo de Adão. Quase. Assim, se você faz um estudo da cronologia, você vai ver que eles chegaram muito perto, né? Então, a história de Adão chegou muito fresca aos ouvidos de Noé. E a história de Adão encontrou no coração de Noé, como no coração de Enoque, né, como no coração de Sete, um correspondente. Então o fato é que Deus nunca deixou de se comunicar, né? Hoje o Senhor se comunica principalmente através da sua palavra, né? Através do Evangelho. Mas a gente está falando aqui de um período onde não tinha Evangelho, um período onde não havia escritura escrita, né? Mas Deus nunca deixou de se comunicar com os seres humanos, com as criaturas. E essa salvação vinha, a mensagem da salvação vinha principalmente através da narração, né? Como acontece com algumas tribos que são iletradas, né? Tem muitas tribos que eles não têm nenhuma forma de escrita, de leitura, e as tradições são passadas adiante em forma de narrativa, né? São narradas de pais para filhos e assim por diante. Então a tradição oral, né, dos planos de Deus chegou, né, chegou a narrativa, não só para Israel, como, né, para nem Israel aqui ainda, né, não só para os patriarcas, né, mas como chegou também no ouvido dos babilônicos e de outros povos, né, que inclusive, se você fizer um estudo um pouco mais profundo, você vai ver que a narrativa da criação, né, e da queda, ela está presente em outras culturas antigas também, né? Ancient
cultures, né? Culturas bem remotas também. Então, o relato de Deus entrou na história da civilização humana em momentos muito inesperados, né? Porque Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, né? Então é maravilhoso saber que Deus sempre deu testemunho de si e Deus sempre encontrou em todas as culturas, como disse Pedro a Cornélio, né? Que agora eu sei que Deus tem em todos os povos, entre todas as gentes, entre todos os povos, um povo fiel e separado para Ele, né? Que teme o seu nome. Isso é maravilhoso, tá bom? Deus abençoe.